Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Hoje nós vamos iniciar uma conversa aqui, vamos dizer assim, prazerosa, social. Hoje o apelo vai ser mais esse. E para isso nós, com o apoio da revista MOL, junto com a Prosec, estamos recebendo o Jair e a Jaiane. Isso. Jair, cara, a gente se conheceu pelo seu Adinho, né? Amigos em comum. Sim. E ele contou que você tem uma história fantástica. Pode contar um pouquinho dessa tua história pra gente? Sim. Gratificante ter essa oportunidade de poder contar um pouco da minha história, né? E com o Edinho foi algo, assim, bem tranquilo. Eu pude falar com ele aquilo que eu vivi e que me trouxe hoje aqui, né? Acredito. Isso aí. Bem, quem é o Jair? O Jair é um militar, é um psicólogo, é um palestrante, é um educador social. É um educador social muito apaixonado por esse trabalho com jovens em si, levando aos jovens o conhecimento, a conversa, a instrução daquilo que hoje eu acredito que os jovens estão precisando para poder dar um levante na vida deles. Entendi. E como é que começou? Você sempre quis ser policial, sempre quis ser psicólogo, o Jair criança? Queria ser o que quando crescer? Por incrível que pareça, nada disso. Eu queria ser caminhoneiro. Caramba, diferente. E fui. Meu pai é caminhoneiro, nascido e criado, meu pai há longos anos como caminhoneiro, um semi-analfabeto, e eu sempre adorei, amei estar dentro do caminhão junto dele, mas eu sempre gostei de leitura. Sempre fui apaixonado por leitura, por estudar. Minha mãe trabalhava, meus pais eram separados, e minha mãe gostava muito de ler livros. E aquilo mexia com a minha imaginação. Eu tinha medo de tocar nos livros dela, eram livros bonitos, mas eu não queria saber o que tinha dentro com medo. E aí ela via o quanto eu estava interessado, e ela ensinou uma revista para mim. Eu ainda era criança, assim, entrando quase na minha adolescência, e me despertou o mundo para a leitura. E dali eu falei, olha, eu quero mudar de vida. Não quero ser mais caminhoneiro, não quero levar a vida que minha mãe leva, assim, a minha mãe trabalhava numa empresa, mas não era remunerada à altura. E eu achei que naquele momento eu poderia fazer diferente. Então, daí pintou várias oportunidades. Eu diria que as oportunidades apareciam, mas eu tinha que trabalhar para conquistar aquela oportunidade. E aí decidi estudar. E aí, dentro meus estudos, eu comecei a fazer concurso público. Foram vários. Passei algum deles. 5. E desses 5 concursos que eu passei na época, eu morava sozinho, né? Eu estava na minha juventude. Eu decidi fazer uma brincadeira. Dune T. Interessante. Não imaginava fazer isso, porque eu tinha uma ideia, uma vontade, que era naquela época ser da Petrobras. Foi o último concurso que eu fiz da Petrobras. E eu estudei para Petrobras, mas eu não alcancei esse objetivo, e naquele momento estavam abertos outros concursos. E desses outros, eu vou dizer assim, gabaritei. Agente penitenciário, ESA, telefonia, aí com a polícia, agente penitenciário, já falei, e outros. Eu fiz para a Polícia Civil também, fiz para a Polícia Rodoviária Federal, aí decidi entrar para a Polícia Militar. E foi literalmente assim, estou perguntando por quê. Eu quis muito ir para a Marinha. Aí, na hora que eu fiz o concurso, eu passei para a Marinha e para o Exército. Só que aí, eu queria ir para a Marinha, só que aí, meu pai sempre amou o Exército. Foi, então, no fundo, fazia vontade ali do coroa. Aí fui para o Exército. Você acha que teve algum gatilho ou foi sim, literalmente, fecha o olho? Aqui. Exatamente isso. Como eu morei em muitas comunidades, a polícia para mim não era uma coisa que nem passava perto da minha vida. Nada, zero. Eu via a polícia, eu não tinha uma boa imagem. Por ser negro, por ser pobre, morador de comunidade, pais separados. Então, assim, as abordagens que eu sofri quando criança e adolescente não foram satisfatórias. Não era condizente. Sim. Mas, quando eu fiz o Dune T e caiu ser policial militar, eu falei, eu vou fazer a diferença aqui dentro. Um desafio. Foi um desafio. E aí eu falei, poxa, então vou ver o que acontece.
Eu até falei com a minha mãe na época não foi nada satisfeita, chorou muito. Falou que era muito sistemático, que eu não ia conseguir, porque da forma como que eu me comportava, né? Ser muito comprometido, procurar sempre fazer as coisas o mais corretas possível e ter os meus objetivos, meus focos. Eu falei, mãe, eu vou estudar. Eu vou continuar estudando e aqui dentro eu acredito que eu poderei de alguma forma fazer a diferença. Tu entrou em que ano? Fiz a prova em 97, entrei em 99. 99? Dali foi pra academia, certo? Isso, para a escola, né? Para a escola. Isso. Quanto tempo de formação? Porque mudou muito, né? Um ano. Um ano. Dali você foi para onde? Qual foi a sua primeira experiência pós-formação? Foi a criação da época do GETAM. Do GETAM? Grupamento Especial Tático Móvel, que era um grupo que praticamente só trabalhava dentro de comunidade. E ali começou, né, a sua trajetória? Aí foi que fez vou dizer assim, o divisor de águas na minha vida. Sim. Eu morei em Manguinhos, quando criança. Minha mãe se separou do meu pai, junto com meus irmãos, nós fomos morar em Manguinhos. E numa operação que eu estava fazendo na comunidade de Manguinhos, numa intensa troca de tiro, estava uma coisa assim, bem esquisita mesmo. A possibilidade da gente sair com vida ali era bem que remota. E eu, toda vez que eu entrava em comunidade, eu pedia às crianças, né, os moradores de bem, para entrar. Quando eu fui tocar numa criança, ela ficou em estado de choque. Ela gritava, travou, se urinou e não conseguia sair do lugar. E eu olhei para aquela criança, fez algo assim incrível. Eu até então não tinha a imagem da minha vida nas comunidades quando criança. Só que através daquela criança eu consegui me ver. E ela não saía, eu falava para ela, sai daqui, sai daqui. Foi quando um tiro disparado pelos marginais atingiu um palmo na minha cabeça. E eu peguei aquela criança, consegui levar ela para uma residência daquela ali, mas a criança, ela com os olhos abertos, chorava compulsivamente e ela se tremia toda. E eu falei, acho que não é isso, meu Deus, eu tenho que fazer algo diferente. Então, foi ali que tu acha que foi o ponto de inflexão para começar a ser o educador social? Exatamente aí. Eu senti que eu tinha que fazer algo pela sociedade, para a sociedade. Sim. Porque eu vim dessa sociedade. Então, o que eu tirei de proveito de criação, de entendimento, todo esse tempo que eu vivi em comunidade, que eu não fui abordado de maneira satisfatória, a dificuldade dos meus pais, o que eu podia fazer diferente? E ali foi me dada a oportunidade e eu decidi trilhar para um outro caminho dentro da polícia, ser educador social. Foi engraçado, essa parte é interessante, porque às vezes a gente vê a polícia só como o braço forte, vamos botar assim, só que ela tem esse cuidado com a sociedade mesmo. Acho que esse seria mais o termo exato, ou tem alguma parte mais técnica, porque você me contou um pouquinho a história, estudou fora, teve um estudo bem bacana a respeito dessa parte social que a polícia vem fazendo, não tem? Tem. Esse interesse pela sociedade, ela já tem bastante tempo em várias áreas. A questão é que, infelizmente, é uma área que não aparece tanto. Por exemplo, esse tempo que eu estou fazendo esse trabalho social, 16 anos. Então, assim, eu diria para você que é a primeira vez que eu estou tendo mídia. Essa oportunidade. Apesar de eu ter me contorcido, porque eu não gosto realmente de estar ali muito exposto, eu acho que o trabalho ele flui através da... Eu diria que não é que não queira dar notoriedade, mas sim quando você aparece de maneira positiva, o reconhecimento para as pessoas que você busca atender. Eu estava acreditando naquele momento que seria melhor do que a própria notoriedade. Mais satisfatório. Ou seja, se eu tiver os holofotes, né, a gente tiver esse holofote para esses trabalhos, ele não vai fluir como ele tem fluído. Então, o trabalho dentro da instituição, dentro da polícia, são vários trabalhos voltados para a comunidade. E principalmente esse, né, que já existe dentro... 92 que eu falei, né? 33 anos, eu estou há 16 anos nesse programa que atende as crianças, os adolescentes, os jovens, né? Agora vamos para a parte social, de fato. Como é que foi esse? Você teve uma formação? Você tem projetos? Participa? Como é que foi essa trajetória já nesse ponto de inflexão, entrando nessa nova fase? Sim, foi feito lá, o programa se chama Até aí já tinha...
Já apareci Já. no meio. No meio do caminho. No meio disso tudo. No Foi. meio de toda essa É, mudança. Mudança. Isso. eu apareci. Então ela pegou um pouquinho da fase antes, né? Pegou. Sim. Pegou. Pegou a fase. Você lembra de alguma coisa? Sim, eu tinha que dividir meu pai com um monte de gente, com um monte de criança. Não pode ficar com ciúmes. Aí um monte de crianças ali abraçando. E aos poucos você acaba até tendo, nem questão de empatia, mas sabe aquele carinho que você tem por pessoas que você nem conhece? Sim. Foi muito assim, eu fui crescendo com um monte de crianças diferentes, com vários lugares diferentes, várias criações diferentes. Então foi uma experiência muito legal, porque eu fui crescendo, você é Jaiane, eu sou. E já se enturmava, já ficava ali, então foi uma experiência, continua sendo uma experiência muito boa. Muito legal isso tudo. Aí você ia contar agora como é que foi esse início. Sim, aí eu fui. É um outro momento difícil também, porque eu tive uma crise, um problema de saúde muito grave, de coluna. No morro, numa troca de tiro, travou minha coluna. Eu não consegui nem saber que era coluna. E daquele momento eu estava fazendo aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei de fazer operação dentro da polícia. Só que naquele momento minha coluna travou, não consegui mais andar. Fui para o hospital, foi diagnosticado uma hérnia complicada que ia me deixar cadeirante. E eu fui a alguns médicos para ter um laudo, né, específico, e ali me parece que o processo era irreversível, só que eu não aceitava aquilo. Eu sempre fui a pessoa que malhava, né, Tinha um porte físico, cuidava da saúde. Sim, sempre gostei muito disso. Naquele momento, minha vida estava assim, de uma maneira de que não tinha uma reversão naquele quadro. E aí, nesse momento, foi que eu conheci esse trabalho. Então, eu fiz a inscrição, que na verdade não fui eu, alguém me inscreveu, falando que eu ia fazer um trabalho social. Eu falei assim, não, meu trabalho é rua. Mas você agora está incapacitado, você não consegue mais. Eu falei, negativo, eu não aceito. Eu falei, olha, tem um trabalho melhor para você. Você vai trabalhar com a sociedade de uma outra maneira. E aí, então, ligou aquilo que eu tinha visto Com a criança. Eu falei, vou ver o que é isso. Fiz a prova, passei. Fiz todo o curso de capacitação. Um curso bem intenso mesmo. A gente até brinca, né, que fala que esse curso que a gente faz é mais complicado que o BOP. E o BOP é muito fácil, mas fazer um curso de capacitação para educador social, né, para ser instrutor do ProERD, é bem mais difícil. E a primeira experiência, a gente faz estágio dentro das escolas, e daí vai a sequência. Você vai se capacitando cada vez mais, fazendo outros cursos, até chegar no momento que eu me encontro. Que legal. E a Jaiane, enquanto isso, foi acompanhando toda essa trajetória. Fui. Desde novinha já acompanhava a formatura, acompanhava as aulas, acompanhava tudo. Inclusive, fui uma aluna também, então eu já estava bem de perto ali, com todo mundo, já naquele ritmo. Fui bem, acho que peguei o ProERD literalmente do início também. Pegou isso. Sim, né? Divulgação ali com a galera, então foi bem legal, uma experiência muito boa. Eu fui minha aluna. Sim, então. Ela fez o curso comigo. Fez o curso. Fiz. O curso é aberto? Como é que funciona? Pode falar. Então, são os alunos, começou primeiramente os alunos do 5º ano mesmo, que faziam, do colégio municipal, era municipal, como que iniciou, né? É um município particular também. Isso, aí depois já foi abrindo para o colégio particular, era a partir do 5º ano. Aí agora tem 1º ano, tem o ensino médio, também recebe palestras, mas ali é um trabalho de prevenção mesmo às drogas, então ali você vai aprendendo, e não só isso, você vai aprendendo a ter as decisões mesmo da sua vida. Você passa a se conhecer mesmo ali dentro do curso. Se eu quero isso mesmo, se eu não quero. Então, no 5º ano, que é aquela ansiedade que a criança tem de poder sair, de usar lápis para poder usar caneta. Sim. É literalmente isso. É bem essa. Sim, é bem nessa animação que tem, você já passa a conhecer e decidir os amiguinhos que você quer andar, o que você gosta de fazer. Você já começa a criar a sua personalidade ali mesmo. Você já tem a sua, mas aí você começa a desenvolver. Então o curso ele meio que te ajuda naquilo ali, naquele desenvolvimento. Então é bem legal. É mais completando o que ela está dizendo, é o momento que uma criança ela começa a fazer as escolhas para a vida dela. Ela deixa de ter como referência específica os seus pais dentro de casa e começa a se inserir no mundo. E qual a informação que ela está levando para esse mundo? Todas as novidades que ela vai encarar naquele momento.
Então, o nosso carro-chefe é falar sobre consequências, escolhas seguras e responsáveis. Então, uma criança hoje sendo educado, um jovem hoje sendo educado a entender que ele tem escolhas e essa escolha, quem vai arcar com as consequências, primeiramente, é ele vai pensar de maneira diferente. Aí você foi lá, fez o curso e tem esse trabalho agora de educador social. Esse trabalho de educador social teve a parte no colégio, nas escolas, com as crianças, comunicar e tudo mais. E tem também um trabalho social, vamos botar assim, dentro dos batalhões? Então, dentro dos batalhões está para começar agora. Né? O governo do estado foi no final do ano passado, decidiu colocar o nome do programa, acho que se não falha a memória, é a Escola Azul. Então agora algumas crianças serão levadas para dentro da escola, dentro do batalhão, ser escolhido uma escola para ir para o batalhão para fazer um trabalho também de palestra junto com eles e conhecer o funcionamento do batalhão. Ah, entendi. Então vai ser tipo aquelas... Pega o pessoal do colégio, a turma, as crianças e leva para passar um dia para ver como é que é. Sim. Ah, entendi. Não tem o caminho contrário. Então, esse caminho contrário que é o trabalho que eu faço. Ah, tá, esse caminho contrário. Então, por exemplo, como ela falou dos currículos, nós apresentamos, no momento, são 5 currículos. Educação infantil, que é os anos iniciais, 5º ano, do ensino fundamental, 7º ano, que também é do ensino fundamental, segundo segmento, né? Ensino médio e um ciclo só com palestras. Isso é no estado todo? Isso. Nos 92 municípios. Nós temos policiais trabalhando em todos. E como é que funciona a logística disso? A escola que procura ou vocês que oferecem? Nós que oferecemos. Vocês que oferecem? Sim. Algumas escolas até já conhecem e buscam. Procura. Já quem experimentou, a gente fala sobre drogas e violência, mas quem experimentou tá viciado, já apaixonado e não quer largar o programa, né? Então, termina o período já procurando, olha, o próximo. Sim, ano que vem estará, porque é um período de 6 meses, um semestre. Ah, é um semestre? Eu achei que fosse uma palestra. Não, um semestre. Não, é um acompanhamento. Uma aula por semana com os alunos dentro de sala de aula, 1 hora de aula. Que legal, não fazia ideia que isso existia. Então, essa semana nós vamos falar sobre, apresentar para você, nessa semana o ProERD. Na segunda semana eu falo para você sobre o modelo de tomada de decisão. Terceira aula eu falo sobre as consequências do uso e abuso do cigarro. Mas comparando aqui, é uma imitação da educação moral e cívica da época do meu pai? Então... É porque meu pai fala muito disso. Aí você vai chamar de velho, né? Não. Mas sim, é o ASPB, a moral e cívica. Eu era apaixonado por essas disciplinas. Interessante que eu nunca pensei em ser militar. E ela teve, né? Também teve moral e cívica. Sim, era já ética e cidadania. O nome já é um pouco atual. Eu acho que eu sou mais novo que ela, porque eu não tive nada disso. Gente, não, foi muito apaixonante essas disciplinas, né? Que eu aprendi muito. Aquilo que meu pai e minha mãe não tinham tempo para me ensinar, eu aprendi nessas disciplinas. E aí depois que eu entrei pro militarismo... Aí faz parte, hein, né? Sim. E aí é parecido com isso, sim. É bem parecido. A gente poderia dizer que é paralelo isso daí. Porque hoje um jovem, a gente fala de criança, mas a gente tem que falar de jovem também. O que o jovem quer para a vida dele hoje? Ele não sabe. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para essa juventude. A adolescência, que entrou na juventude, eles não sabem o que fazer, o que eles querem para a vida deles. Você me corrija se eu estiver equivocado. E complementando justamente a isso, eu recebi aqui o Rafael e a gente comenta. O Rafael faz o trabalho como pai de aluguel. E ele vai nas escolas também na palestra. E uma dúvida que eu perguntei para ele: a referência hoje do pai tem sido um desses problemas que acarreta na juventude. Porque a juventude por si só, o jovem, quando está fazendo essa transição, ele já fica meio perdido no mundo. Quando ele não tem aquela referência do pai e da mãe, agrava mais ainda. Faz sentido? Sim, perfeito. Então, hoje o jovem, quando ele não tem uma orientação, ele está aberto a todo tipo de oferecimento, todo tipo de caminhos. Sim. E quando ele tem uma orientação, também, muitas vezes, pode não partir dele. Pode partir por uma imposição. Nós temos hoje profissionais em muitas áreas que não foi escolha desses profissionais, escolheram para ele. Então são profissionais, infelizmente, que são frustrados. Eu conheço
vários. Eu falo um nome aqui de uma área específica. É porque eu trabalhei no hospital por um período e eu fiz uma pergunta para um médico, para 2 médicos. Eu conversei com 2 médicos, então assim, e aquilo que eu já tinha uma visão de médicos, alguns militares, alguns advogados, pessoas assim, porque eu hoje, na minha condição de militar, palestrante, professor, psicólogo, de repente que eu desejo para minha filha, será que eu vou dar a condição dela escolher? Eu vou orientá-la a crescer e buscar aquilo que ela quer? Ou de repente eu vou escolher aquilo que eu quero que ela se dê bem em determinada área? Então assim, eu não estou dando liberdade para ela. Meu trabalho é orientar e falar para ela, vê o que você quer, o que se encaixa melhor, que de alguma maneira eu vou tentar te ajudar. Só que muitas vezes não acontece isso. Ou eu abandono, porque se eu sou uma pessoa frustrada, que eu não consegui realizar um sonho, um desejo, uma vontade minha, eu não consigo fazer com que minha filha enxergue o que ela quer para a vida dela. Então é mais fácil eu deixar a sorte do mundo. Vai e seja feliz. Vira quase que um dominó. Se não corrige aqui, cai. Sim. Fora as pessoas que transferem o sonho para os filhos. Sim. Tem muito disso? Sim, sim. Uma vez eu tive um embate com a minha mãe que foi interessante. Quando eu falei que eu queria ser militar, que eu queria dar aula, que até então eu queria ser caminhoneiro, mas depois minha vida mudou. Quando eu enxerguei para que servia livros, né? Hoje somos consumistas de livros, né? Sim, gostei. Então, assim... Já vai rapidinho, já vai pensando que a próxima pergunta é sobre o seu livro, que eu sei. Entramos por esse caminho e... Então, o que eu estava falando sobre minha mãe? Da minha avó, sobre carreira. Sim, minha mãe queria que eu fizesse direito. Minha mãe, filho, você vai ser um belíssimo advogado. Eu falei, sério, mãe? Sério? E aqueles olhinhos dela brilhando. Eu falei, por que a senhora está falando isso? Ela falou, porque eu não consegui, é meu sonho. Aí naquele momento eu falei, mãe, é o teu sonho. Não, mãe. Não posso realizar algo que você queria para você. Por que você deixou de realizar o teu sonho? E você perguntou para mim, qual é o meu sonho? Não. Então você consegue entender que nessa fala eu não fui mal criado com a minha mãe. Eu só quis que ela entendesse que aquilo que ela não conseguiu, ela não poderia, de repente, impor para que eu viesse a fazer para satisfazer ela. Porque, de repente, eu poderia até agradar. Mas será que eu seria um bom profissional? Será que é aquilo que eu queria para a minha vida? No entanto, eu escolhi outras coisas, sou feliz, realizo, que não era aquilo que eu tinha em mente, mas consegui realizar, e eu vi que o direito não é minha área. Aí, o que aconteceu? Passou. Ou seja, o direito passou por mim. Foi direto. Sim. Fez RH, e aí depois de RH decidiu, pai, eu quero fazer direito. Eu falei, não acredito, você tá vendo como é que é. Aquilo que minha mãe queria, que eu falei, não quero, minha filha, entendeu? E hoje, tá? Com certeza. Hoje o direito já virou meu xodó agora. Cara, vai pensando um pouquinho que eu quero saber sobre histórias da molecada. Sim, Que você... Fala um pouquinho do teu livro. Então, meu livro foi uma loucura. Por quê? Eu sempre sonhei em escrever um livro. Sempre gostei muito de histórias. Quando eu era mais nova, quando eu não sabia ler, bem novinha, meus pais liam histórias para mim antes de dormir. Então, minhas histórias favoritas é a história de Jonas e da Bela Adormecida. Acho incrível as 2 histórias até hoje. Então, sempre gostei muito de leitura. Então, fui crescendo, eles foram me ensinando a ler. Fui comprando livros, fui ganhando na escola, porque a minha escola ela é um pouco diferente, que eu fiz a minha formação mesmo. Porque os donos da escola, eles são testemunhos de Jeová. Então, eles faziam umas atividades um pouco diferentes que as outras escolas. Sim. Tinha umas atividades diferentes, mas concordavam os pais, então estava tranquilo. Sim. Então, eles impulsionavam muito a gente essa questão da leitura. Eles têm muito isso. Muito. Que aí tinha um evento que era feira literária. Aí escolhia algum cantor, algum escritor famoso e fazia todas as turmas pesquisar sobre a vida toda daquele famoso. E tinha que ver o que ele gostava de comer, tinha que ver tudo. Então, eu já não era muito fã, fui gostando através daí. E era muito literatura brasileira, muita literatura brasileira. E aí eu não gostava quando eu iniciei, e aí quando chegou, acho que no nono ano, eu passei a gostar da leitura mais ainda, da literatura brasileira, eu gostava só de ler outras coisas. Aí, ok. Aí eu escrevia alguma coisa ou outra por ali, mas nunca terminava. Era sempre uns poemazinhos aleatórios, eram umas canções, mas nunca terminava aquilo ali. E aí teve um evento lá em casa com os meus primos,
E era o evento só de um final de semana e ficaram a semana inteira. Meus primos e algumas amigas. E aí lá em casa a gente conversando, minhas amigas sempre gostaram que eu ficasse inventando histórias. Porque às vezes eu falava, mas eu não escrevia nada. Só falava e viajava nas minhas histórias e contava as minhas histórias sem sentido. Às vezes eu nem tinha final e eu ia falando. E aí nisso eles lá, todo mundo deitado no sofá lá de casa. E eu comecei a escrever. Falei, olha, achei uma história legal. Comecei a escrever e ia contando pra eles. Chegou no dia seguinte, tem continuação da história? Falei, poxa, tem. Aí eu ia pouquinho em pouquinho. Isso foi durante uma semana. E quando eles foram embora, retornamos lá a rotina mesmo, eles falaram, mandaram mensagem, cadê a história já? Tem mais história? Tem mais continuação? Aí eu, gente, não tem, era só das férias, era naquele período. Eu falei, acabou, não tem mais nada da história. E aí eu fui desenvolvendo, eles, não, manda no grupo. E aí eu fui criando a história, que acabou realmente, eles não sabem metade da história, eu mudei tudo. Mas aí acabou se tornando um livro. E eu fiquei muito impressionada com aquilo que eu falei, da proporção que tomou essa história. E a história do meu livro em si, que é muito além do que pode ver o nome do livro, ele foi baseado de um documentário que eu assisti na Netflix. Gostei do documentário. E usou como inspiração. Exatamente. Acho que foi uma junção de coisas bem aleatórias, bem loucas, que eu fui gostando ali, fui juntando daquela parte de leitura que eu já gostava, vim trazendo tudo. E aí eu falei, poxa, essa história tá muito legal. E aí, através dessa história, é uma preguiça, começa com uma preguiça, que eu cheguei a pesquisar, uma preguiça que ela tem meio que um reino na pelagem dela, e foi desenvolvendo a história, desempenhando a história. E nessa história, eu, sem perceber, acabei relatando as coisas que eu vinha acompanhando na rua. Porque eu moro num lugar e trabalho em outro, né? Aquela distância, pegar um ônibus, tudo mais. Sim. Então, durante o dia, eu ia continuando escrevendo o livro no ônibus. Então, sem querer, eu passei a descrever tudo o que estava acontecendo naquele trajeto. Com a preguiça. Sim, sendo que de maneira fictícia. Depois que eu fui parar pra ler, eu falei, gente, era o caminho que eu estava fazendo. Longas filas, todo o trajeto que eu estava fazendo no transporte público, tudo isso, eu fui colocando dentro do livro, como os personagens, e aí se tornou um livro muito legal. Justamente por isso. As pessoas até me perguntam se teve alguma, assim, inspiração, tem gente que sonha. Teve meu ônibus. Exatamente! Foi realmente no ônibus. Quando eu saio do ônibus, eu falo, gente, meu momento de escrever é no ônibus. Sim, foi realmente no ônibus que comecei a escrever no BRT ainda por cima. No antigo BRT eu escrevendo. Aí tinha as pessoas entrando, saindo, e eu observava uma pessoa ou outra, observava aquela junção de um ônibus com o outro e fui juntando num livro. Então, sim. Impressionante. Começou com uma brincadeira, Sim. que foi pro ônibus, que virou um livro. Uma semana os primos lá em casa, vai embora, ninguém vai embora, Ninguém todo mundo embora. ali dormindo. Eu já ia ficando já de cabelo branco, ela ficou até com trancando cabelo branco no lá. quarto. Com certeza. Não foram embora. Acho que eram umas 10 pessoas, de várias idades diferentes. Tinha gente de 6 anos até 20. Mas aí virou tipo, mal comparado, é o reino animal. Aquela historinha do reino animal, que é um bicho. Então... Mais ou menos. Como é que é a história? Assim, por alto, não dando spoiler. É. Dando spoiler, mas não contando. Um leve spoiler. É de uma preguiça, comecei nessa pelagem, porque eu achei muito legal desse documentário de animais, Sim. que falam que tem um reino dentro dessa pelagem, da preguiça mesmo, que fazem remédio, outras coisas. E aí eu comecei a pegar, né, alguns animais aleatórios, peguei borboleta. Falei, legal, tem muita história de lobisomem, muita história de vampiro, eu falei, cara, uma coisa diferente. Aí comecei a utilizar e peguei os seres humanos mesmo, que aí não como se eles estivessem assim, como se fosse o interior deles, como se todo mundo dentro de si tivesse um pouquinho daquele animal. E eles tivessem aquele choque de realidade com eles mesmos. Então tinha a preguiça, mas a preguiça ela também tinha 2 nomes. O nome dela mesmo da espécie, a Tricófilos, e também tinha a questão dela como Pérola, que ela era filha, ela era responsável por todo o reino e tudo mais. Então ela tinha essa parte separada. Até, um spoiler, não dando tão spoiler do livro, Sim. é um choque que a pessoa tem dentro dela mesma, dessa questão mesmo animal que tem dentro dela, sabe? Eu me identifico assim com tal animal por tal característica. Tem gente que utiliza muito leão, utiliza lobo, essas coisas. Então você realmente tem um choque com aquilo ali, você tem uma perspectiva sobre a sua vida. Por quê? Eu quis pegar uma pegada diferente. Como eu peguei a rotina que eu estava fazendo no ônibus, eu via que eu estava fazendo automático. Eu fazia todos os dias a mesma coisa. Hoje até cheguei a comentar com os colegas que eu falei, gente, meu corpo hoje já é automático. Chega assim durante a semana, final de semana, o corpo só veste a roupa e vai. Então eu já estava assim.
Então eu comecei do livro a partir daí. Falei, as pessoas têm muito automático, não para pra prestar atenção nas coisas, não para pra prestar atenção nos simples detalhes. Quando você observa alguns comportamentos assim, do reino animal, você vê que não é tão diferente dos humanos. E aí você vê que tem coisas que eles interligam, falam que muito, né, o cachorro é o melhor amigo do homem, o cão é alimentício. E se você vê que tem alguns comportamentos, até o nosso cachorro tinha alguns comportamentos estranhos de humanos mesmo. E você vê que interliga. Então eu quis fazer esse choque com as pessoas, pegar uma realidade que tinha do meio infantil e conectar mesmo com o meio já juvenil, já a parte já mais adulta, para a pessoa ter aquela reflexão, sabe, sobre Sim. ela mesma, sobre o que eu estou fazendo, onde é que eu estou, o que eu posso ver, o céu é azul, como funciona isso daqui? Porque hoje em dia a gente não para pra prestar atenção em nada. Eu tô apreciando mesmo ou já tô no automático? Exatamente. Foi esse sentido que eu quis pegar da pegada do livro. E fazer essa junção dos animais com os humanos, pra fazer um pouquinho a pessoa pensar, Sim. caramba, faz sentido isso daqui? E aí fui conectando tudo. Então eu peguei no livro, um spoiler, não spoiler, eu peguei junção de várias coisas diferentes, que inclusive até na questão mesmo militar, não sendo assim militar, eu criei meio que uma força armada dos animais, tudo eles junto dentro ali. Eles eram criados para proteger, nasceram somente para isso. Então tinha a questão dali, toda a perspectiva, tudo que eu fui aprendendo ao decorrer da minha vida, eu coloquei no livro de uma maneira que a pessoa pudesse entender e parar e refletir. Poxa, é assim mesmo? Que legal, eu gosto disso aqui, eu vou seguir isso aqui. Nossa, eu nunca pensei nisso daqui. Então foi bem essa junção mesmo. Sim. É uma loucura, mas depois você vê que faz sentido. Faz sentido. Sim. Não, e interessante, a história como foi feita, foi muito interessante. Sim. E aí, agora vamos lá para parte das histórias. Olha, tem livros, hein? Agora o próximo livro é dele. É, o próximo livro. Livros. Não sei, estava procurando aqui na mente qual uma menos, vou botar assim, menos tensa, né, de todas as histórias. Você imagina você, policial militar, trabalhando dentro da escola, conversar com crianças de comunidades, crianças com todo tipo de problema, você se enxergar naquela situação e tentar fazer diferença na vida dessas crianças, né? Porque acabou, sou policial, né? Você não tem como deixar de falar, avisar, mas teve muitas, mas uma delas agora me veio à cabeça. Me lembro que eu fui trabalhar em determinada escola e uma mãe, antes de começar a dar aula, ela veio conversar comigo e falou assim: eu acho que meu filho não vai assistir a aula com você. Eu falei, por quê? Porque nós viemos de São Paulo, eu, além dele, eu tenho mais 2 filhos, um pequenininho de escola, um bebezinho de escola, e meu marido foi morto por um policial em São Paulo. Eu falei, aí é difícil demais. Ela falou assim, então, se eu converso com a diretora, quando o senhor entrar dentro da sala de aula, meu filho sai. Eu falei, mas a senhora não dá oportunidade? A senhora autoriza eu trabalhar com ele? Aí ela olhou pra minha cara assim, sim, mas ele não vai querer. Eu falei, tudo bem, deixa comigo. E aí, Porque tu tá fardado, as aulas são fardadas. sim, Tá. eu aceitei o desafio. O garoto realmente não me olhava de maneira assim, levantar a cabeça e olhar para mim. Também não tratei ele diferente, tratei como todos os alunos, normalmente. Eu sei que ao final de 6 meses naquele semestre, a gente, ao término do curso, faz uma formatura, entrega o certificado de conclusão do curso. E eu já tinha até esquecido desse aluno. São tantos alunos que, assim, ela falou para mim, é uma pessoa característica, mas eu não visualizei o garoto para tratar ele de maneira diferente. Só que eu me lembro que alguém falou assim, dos professores, olha, tem uma criança que está com alguns problemas aí, a situação dele está bem complicada. Mas falei, tá pensando em ajudar, de que maneira? Ela falou, dá roupa, comida, não sei. Eu falei, pô, por isso eu compro roupa. Como é o tamanho do garoto, como é que é? Ele falou mais ou menos a idade. Comprei chinelo, comprei bermuda, comprei cueca. Juntei com as professoras e entregamos para a criança. Até então, não tinha passado na cabeça que a criança era aquela criança. E aí, no dia da formatura, normal, se reuniu os familiares e essa mãe foi. Ele estava rolando a formatura e a mãe quebrou o protocolo, que a gente tem um roteiro de cerimônia, pediu à diretora o microfone para falar alguma coisa. E aí, naquele momento, acho que nunca me vi assim tão fora do planeta Terra como eu me vi, porque ela
Ela chorava, ela gritava, ela se desesperava, a criança também veio, não sabia se abraçava ela ou se me abraçava. Falou que ele passou naquele momento das minhas aulas a enxergar como um pai que ele nunca teve. Que aquilo tudo que faltou à vida dele, eu consegui completar na vida dele. E ele me chamou de pai. Então assim, eu também fiquei sem palavras, eu comecei a chorar, compulsivamente, porque assim, nunca imaginei que eu poderia fazer diferença na vida de uma criança daquela maneira. Eu falo, não, um policial matou o meu marido. Nós viemos de São Paulo para cá, para tentar viver uma vida diferente. Aqui a gente realmente está com uma dificuldade muito grande, mas o senhor adotou ele. Eu falei, olha, eu não me lembro dessa criança de ter feito algo diferente dos outros alunos. Eu tratei esse aluno como todos os outros, mas fez diferença na vida dessa criança. Eu notei que não teve algo especial, específico, né? O tratamento que a gente dá para essas crianças, entender que essas crianças, tudo o que eles precisam realmente é de uma oportunidade, de um olhar diferente. Eles hoje, eu tenho nesses 16 anos, alunos que já são professores, trabalhou comigo, uma professora, alunos que quando eu estava no hospital trabalhando é enfermeiro. Teve uma aluna que terminou agora nutrição, ela me deu um abraço e falou, graças ao Senhor, enxerguei a vida de maneira diferente. Eu falei, eu não, é o trabalho que a gente faz. Então assim, acreditar no ser humano, principalmente seres humanos que são carentes de uma orientação, é algo que nem todo mundo consegue enxergar, mas é um trabalho fundamental dentro da sociedade hoje. Porque tem gente que tem tudo, de repente, mas não consegue chegar a lugar nenhum. E tem gente que está precisando chegar a algum lugar, mas não tem nada. E como a gente vai fazer? Como a gente vai ter esse olhar? Como a gente vai poder ajudar essas pessoas? Então a gente tem um olhar muito seletivo, né? A gente olha para a pessoa assim e fala, essa pessoa é que eu vou apostar nela. Mas aquelas que a gente consegue olhar e não ver nada. Será que ela também não pode ter um lugarzinho? Será que ela não está precisando apenas de um incentivo? De alguém abraçar, olhar e falar, poxa, o que você quer ser na sua vida? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Então, assim, teve muitas histórias, muito. Teve um que já estava no tráfico de droga, praticamente, um menino. Esse me pediu socorro e ele me botou contra a parede. Ele falou, se o senhor não me ajudar, eu vou ser um bandido. E esse eu tive que levar para a família. Nós choramos, pedi ajuda ao meu comandante, foi uma coisa assim que eu não sabia mais fazer. Eu estava jurado de morte, porque ele não queria ficar no tráfico de drogas, só que houve uma imposição e ele não tinha alternativa dentro da comunidade. E a única pessoa que ele achou que poderia ajudar, ele falou, se o senhor fala isso tudo para mim, apontando o dedo na minha cara, assim, se o senhor fala isso tudo para mim, eu quero ver o senhor fazer isso tudo na minha vida mesmo. Eu falei, mas não é eu, é você. Ele falou, mas mora lá dentro da favela onde eu estou morando. Com a situação que eu vivo, com todo mundo fazendo o que está fazendo comigo. Ele tinha quantos anos mesmo? 14 anos. Defasado. Não estava na idade da escolar dele. Criança. 14 anos. Criança. Qual era a comunidade? Você lembra? Sim, é uma comunidade bem complicada de Santa Cruz, Antares, favela do Antares. Muitas vezes no jornal. Foi até motivo de uma reportagem na época, né? Não dei tanta importância assim, de uma empresa dessa fez uma entrevista comigo. Eu falei, não, deixa eu... Porque eu deixei o garoto no anonimato, a não ser as pessoas que me ajudaram naquele momento. Eu fui então ser tutelar, fiz os trâmites legais para ver se ajudava, mas... E aí eu falei, vou te ajudar. Eu fui conversando com ele, fui me aproximando dele. Enfim, hoje ele está trabalhando. Depois de muito tempo eu encontrei com ele, me deu um abraço, não falou nada, ele só chorou, falou, não tem nem o que falar. Eu falei, não precisa falar nada. O que eu pude fazer por você, o meu trabalho conseguiu te ajudar, ajuda outros. Essa sementinha que a gente vai plantando por aí. Multiplique. Ser um educador social é isso. É você olhar para o outro e acreditar que ele pode fazer algo para a vida dele e para os outros. Enquanto as pessoas estiverem pedindo uma oportunidade e a gente não enxergar isso, eu acredito que a gente é um pouquinho egoísta até. Entendeu? Então, assim, a psicologia, como você falou, né? Eu já tinha psicologia lá desde o início. Porque dentro da polícia eu converso com os colegas, não como psicólogo, mas aqueles que precisam de ajuda, dentro da sala de aula, dentro das palestras. Eu dou palestra em empresa, dei palestra em igreja, dei palestra na OAB, dei palestra em
Lugares pra caramba. Tantos lugares. Até na praça, se Acampamento. deixar acampamento. Esse acampamento de um filho do Nossa. traficante, dono da... Sim. E ele tirou foto comigo e levou pra casa dele. Depois eu fui chamado no batalhão porque dentro da casa do traficante, Tinha a sua foto. procurado, tinha minha foto com o filho dele. Cara, que era te chamando no batalhão com você. Chamaram, fui responder, eu falei, eu não me lembro dessa foto. Mas porque tua foto tá na casa de um bandido que é bem procurado. Aí eu fui entender a história, era um Era no garoto acampamento. que eu fui num acampamento, me chamaram pra dar uma palestra. Gente, quem é esse aqui? Vê se você lembra. Acampamento de igreja? Sim. Qual igreja? É a igreja Comunidade Atos. Foi. Ah, tá. Comunidade Atos, isso. Fizeram um acampamento mesmo. Acampamento. Acampamento dentro geralmente fica Dentro da igreja. É. Um acampamento, Acampamento, isso. foi. Aí ele me falou, não, você tem que dar palestra. Eu falei, não, sim, você vai dar uma palestra. Então, foi dada uma palestra, depois a gente ficou no bate-papo, eles perguntaram muito sobre minha profissão, sobre como tinha sido a minha vida lá atrás. Eu fui contando para eles, aquilo tudo impactou a vida Então, deles. você fala, esse trabalho você faz muito com crianças e jovens, mas também comentou de palestras em OAB em outros lugares. Eu creio que na OAB não foi criança. Não. Esse trabalho já com adultos, como é que é? É um debate muito grande a respeito de drogas. Porque a droga hoje e a violência, o que ela faz dentro da sociedade? Como é que a gente pode trabalhar isso em relação à sociedade? Qual o mal que hoje a liberação da droga ou não, ela vai trazer benefícios, prejuízos. Então ali gerou mais um debate, uma discussão. Né? Na época estava se falando muito na liberação, me convidaram para dar essa palestra, qual seria a minha visão, é a visão institucional, e tem a minha visão particular dentro desse trabalho que eu faço. Então ali foi exposto dessa maneira. Aqui tem não sei se tu conhece Sandro Barros, terapeuta de dependente químico. Ele já veio aqui, a gente fez um debate também aqui sobre a maconha. Ele é completamente avesso contra, não tem argumentos. Porque ele foi a porta de entrada para tudo, ele experimentou de tudo. Tudo. De maconha até... Eu acho que não tem pior que crack. Mas chegou até lá. Ele fala, cara, isso é uma porta horrível. Não? Ele fala que ele ainda classifica o álcool dentro desse bolo de coisas ruins. Mas ele fala que maconha, ele é completamente avesso. E a discussão nossa aqui, o debate foi justamente esse. Que tem uma galera que tenta misturar a cannabis com a maconha, que são coisas completamente distintas. É mais ou menos essa Então, visão. eu tenho, a minha atuação como psicólogo, uma colega de profissão veio me pedir ajuda porque um jovem fez contato com ela, que ele precisava fazer um atendimento, que ele estava dependente de drogas. E não era a área dela. Aí eu falei, tá, mas me passa aí alguma coisa, me passa a respeito dos pais. Esse garoto, ele encontrou ela na internet, ele ia pagar com o dinheiro dele, mas o atendimento ele não queria que os pais tivessem acesso. Eu falei assim, foi difícil, porque a gente tem que ter uma rede de ajuda. E aí eu falei, olha, não sei se vai ser possível, sozinho. Mas qual o relato que ele trouxe para você? Que ele estava misturando todas as drogas. Que é isso? Vitamina? Organismo bem louco. Crack, LSD, algumas festas, chamada festa rave, tem acontecido isso. Alguns jovens estão entrando para essas festas onde tudo. E aí, o mundo é interessante. Eu tive uma experiência com uma pessoa que eu atendi, e ela também veio relatando tudo o que aconteceu. A primeira experiência dela com a droga foi exatamente o cigarro. Naquela coisa boba de criança experimentar aos 12 para 13 anos. E ela falou que aos 14 anos, nessa mesma brincadeira, ela experimentou cigarro de maconha. E quando experimentou cigarro de maconha, ela falou que foi horrível. Mas aí, para tentar diminuir o efeito da maconha, Repetiu. deram bebida alcoólica para ela. E aí, quando deu bebida alcoólica, acabou experimentando o quê? O crack. Que ela falou que usa todas as drogas, menos a maconha. E aí, simplesmente, ela foi atrás de mim, me contactou, pediu ajuda, socorro. Então, assim, o relatório de como entrou. E aí, não foi uma coincidência, mas o meu trabalho, junto com esses jovens, é exatamente isso. Porque eu falei, sua mãe, a sua família sabe disso? Não. Eu falei, você acha que a tua família sabe disso? A questão é que sabe. Mas não sabe o que fazer. Tanto que você não pediu socorro para eles.
você Pelo tem seu um outro profissional. Então, mais uma vez eu insisto, hoje uma orientação é o que tem faltado a esses jovens. E quando eu falei também assim, que eu dei para adultos, né, por exemplo, a OAB, igrejas, empresas, é uma palestra que eu dou que é bem interessante, bullying. De repente você vai falar de bullying assim, pô, mas tu fala de bullying para adulto? E eu dei uma palestra de bullying para professores. Eles acharam que eu fui, bullying? Tem outra coisa para falar? Não, não fala de bullying. Vamos entender um pouquinho o fenômeno bullying. E aí você começa a remeter situações que a maioria das pessoas passaram atrás e hoje ainda sofre consequência dessa... O bullying é uma questão social. Sim. Uma questão social. Então hoje muitas pessoas têm algo que ela sofre hoje relacionado a uma vida que ela teve no passado pelaquela exclusão que ela viveu, que hoje nós chamamos muito de bullying. Então, muitos adultos hoje são dessa maneira. Poxa, realmente, na faculdade, olha, eu sofria bullying. Poxa, no ensino médio eu sofria bullying. Dentro de casa eu sofria bullying. Poxa, quando eu brincava com os meus colegas. Não percebe. Não, isso aí é engraçado, porque eu vi uma vez o Padre Renato falando que me chamou a atenção. Ele disse, todo adulto é refém da criança. Aí a gente fica assim, como assim todo adulto é refém da criança? Aí tu fica assim, como assim todo adulto é refém de uma criança? Pô, primeira coisa que vem na tua cabeça, sim, vou lá cuidar da criança e tal. Não, é o contrário. O adulto que tá ali, ele é refém daquela criança que ele foi, não de outra criança. O adulto é refém da criança que ele foi. Tudo aquilo que foi construído no período que ele era criança, ele vai ser refém daquilo quando ele chegar e quando ele for adulto. Sim, só foi empurrando. Ano passado eu participei de uma palestra mesmo com outros colegas advogados. E aí nessa palestra era em colégio municipal mesmo, falando sobre bullying com as crianças. E aí tinha os professores que sentaram para poder assistir e estar interagindo. E é tão legal ter esse contato com crianças, porque é sem filtro nenhum. Se você perguntar para a criança qualquer coisa, não tem filtro. Fala ali as coisas na lata mesmo. E aí uma das perguntas que fizemos, a dinâmica com as crianças, foi se já tinham perguntado para os seus pais, se os pais já tinham sofrido bullying, já tinham, aquele apelido, alguma coisinha. E as crianças travavam. Ficou, como assim? Meus pais tiveram já? Você vê que não teve aquela conversa, não teve aquele diálogo. Porque realmente o pai só mostra aquela figura adulta, não mostra o pai não... também fui criança, também Sim. Passei pelo que você está passando. Não, achei que falar, é normal. Isso aí eu passei e você vai passar por isso também. Eu passei e estou vivo, então você vai passar tranquilamente. Então acaba tendo essa falha de comunicação. Para tudo tem limite, né? Sim. Exatamente. E aí tinha crianças chorando mesmo e falou, olha, tem como você chegar em casa, conversar com seus pais, perguntar, olha, quando pequeno você já sofreu bullying? Minha mãe até chegou a comentar também que era a questão do cabelo cheio, agora tá na moda, mas da minha mãe não era. Magrinha, com cabelo cheio. Com cabelo muito cheio. Eu também, tinha o cabelo cheio também. Aí ela chorava, porque a mãe dela puxava o cabelo, o povo da escola zoava. Já era um bullying, que até hoje ela lembra disso, ela fala, era um bullying mesmo. E você vê que são coisas que dela ela tem liberdade de chegar e conversar, olha filho, eu passei por isso certinho, você pode passar, já passou, e eu consegui lidar com isso muito bem, a gente pode conversar, mas muitos pais não têm esse contato com os filhos, não chega e fala assim, olha, é uma fase difícil, mas a gente pode ver como pode resolver, a gente pode conversar na escola, a gente pode conversar com a criança para você se aceitar. Eu vi até nessa palestra também que tinha crianças que não aceitavam o próprio cabelo, não aceitavam o jeito que ela era, a característica que ela era. Eu sou mais tímida. Tinha uma das crianças, que o sonho dele é ser ator. Mas aí falou, não, qual são das crianças hoje em dia? Ou seja, jogador de futebol ou influencer. Então, quando ele falou que queria ser ator, ninguém foi imaginar que criança queria ser ator. Você vai pensar que médico, engenheiro, militar, nunca. Ele falou que o sonho dele era ser ator. Ao invés assim, das crianças, nossa, que legal, não sei o quê. Todo mundo vai ter aquele silêncio, até os professores, tipo, como assim você quer ser ator? Não entendeu muito bem e até ele mesmo, ele falou assim, nossa, é muito difícil, uma criança de 7 anos. É muito difícil eu chegar e falar que eu quero ser ator. Eu gosto das coisas, eu gosto de assistir a novela, filmes, eu gosto daquilo ali, de estar atuando. Eu quero atuar em teatros, eu achei aquilo incrível. Eu falei, gente, eu nunca vi uma criança chegar e falar, meu sonho é ser ator. Eu falei, sensacional. E você vê que no meio tem sempre um outro diferente, que no meio em si, ele acaba sofrendo bullying. Porque ele queria que os professores desempenhassem teatros, ali na escola mesmo, mas os professores não vão fazer por quê? Um aluno só vai participar.
e o restante. Então não acaba sendo justo. Sim. Aí você vê que um sonho da criança vai ali se perdendo. E tudo é questão do quê? Ah, a questão do bullying? Sim, porque ao invés de falar, olha, a gente pode fazer aqui uma coisa legal, desenvolver um teatro aqui na escola, a gente faz surpresa para os professores. Não, vai falar, você pode ser outra coisa, faz outra profissão, escolhe outra coisa. Não sei ser ator, não. Então foi uma das coisas que me marcou bastante nessa palestra. Porque você escuta muita coisa. Agora, ser ator, eu falei, gente, Mas você não nunca. sofreu bullying. Você, não sei se você comentou, ela sofreu bullying, 10 Sim. anos. E aí minha esposa automaticamente, como eu trabalhava com isso, olhou e falou assim, você não vai resolver o problema da tua filha? Ela está sofrendo bullying na escola. Ela, minha esposa, tinha sofrido bullying. Eu também. Quem não sofreu bullying? Quem sofreu? E isso que eu queria polemizar agora. Tá? Porque a gente até brinca, criança é má. Não tem filtro. A criança é má. Sim. A falta de estrutura familiar é um grande pilar para as consequências do bullying em si? Faz sentido? Porque, às vezes, o que eu vejo, me corrija se eu estiver equivocado, às vezes, o que é construído é que o bullying é o causador do problema. Só que, para mim, o causador do problema não está na ação do bullying, porque muitas das vezes é uma criança que não fala, sem filtro nenhum. E tu não pode imputar uma culpa, às vezes, para o inocente, eu acho. Então, se tem ali um pai, uma mãe, uma estrutura familiar, pode mitigar muito as consequências dessa ação de uma criança. Sim, porque também a maneira como a criança vai falar as coisas e como a outra vai E ouvir. receber. Sim, é muito da criação mesmo. Aí, se você tem um pai e uma mãe, pô, pai, aconteceu isso? Pô, filho, tava. Vou te explicar de uma outra maneira, na prática, quando ela foi vítima de bullying. Eu tinha que tomar uma atitude, tomar uma decisão. E ela estava sofrendo bullying, só que ela conhecia todas as crianças, eu também, estava numa escola particular. Eu falei, agora, o que eu vou fazer com a minha filha? Eu trabalho com isso e minha filha está sofrendo bullying. Eu fui entender esse fenômeno da parte dela. E aí, pedi autorização à diretora, fiquei 2 dias na escola, observando, porque de início ela ia observar, meu pai está aqui, mas em algum momento ela ia esquecer. Sim. E foi o que aconteceu. As outras crianças esqueceram, então eu estava ali e vi o que estava acontecendo. E peguei, observei aquelas crianças que estavam praticando bullying com ela, e eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, primeiro eu sei o que está acontecendo, o fenômeno do bullying, quem está aplicando esse bullying nela, e por que isso está doendo nela. Então eu tinha consciência do que fazer. Agora, minha esposa, que foi vítima de bullying quando criança, até então ela não tratou isso. Então ela não sabia como lidar com essa situação. Sim. Então ela transferiu para mim, toma, se vira, você trabalha com isso. Teu trabalho, vai. Era muito fácil, eu como professor, como policial, chegar lá na escola e botar... Não, falei, fui estudar o Chegar fenômeno. pra agride. Então vamos lá, partir para o fenômeno, como é que funcionou? Como é que funciona para você responder essas suas perguntas? Ela era um exemplo na escola. Erradamente a diretora pegou, botou ela na porta da entrada e falou assim, o padrão para entrar na escola tem que ser padrão Jaiane. Do uniforme. Tudo. Uniforme bonitinho, mochilinha, sem enfeite na orelha, sem enfeite no cabelo, tem que ser esse padrão. Padrão de notas. Qualquer coisa que acontecer na escola, é o caderno da Jaiane, que a Jaiane é uma referência. Então a Jaiane virou uma referência positiva, que aquilo chamava a atenção dos outros colegas. Então, de alguma maneira, eles tinham que atingir a Jaiane. Então, naquele momento, também os meninos começaram a se interessar pela Jaiane. Então, assim, por que não se interessava para as outras meninas sempre Jaiane? Porque a Jaiane começou a chamar a atenção dos meninos. Ela era uma referência. Então, essa galera dela começou a atacar uma coisa que era até boba. Não sei se você lembra. O que foi? Ah, eu lembro. Não, eu falo, olha, gente... Jaiane, nossa. a Copa do Mundo... que tinha a bola da África, Jabulani, lembra Nossa, aquela bola lembro. esquisita? Foi. Então começaram a chamar ela de Jabulani. A bola. Então não tinha lógica. Aí o que eu fiz? Eu olhei o fenômeno todo que estava acontecendo, as pessoas que estavam praticando bullying com ela frequentavam a minha casa. Eram crianças adoradas, mas tinham os seus problemas. Eram cobradas, não sabiam viver aquela cobrança, porque os próprios pais dentro de casa usavam a Jaiane como referência. Então, na escola, a Jaiane é referência. Em casa, as crianças eram cobradas que Jaiane é uma referência. Então, eu vou atacar a Jaiane. Aí, quando chegou em casa, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí, eu levei ela para o meu quarto, tinha um espelho, e ela chorando, não aguento mais, eu tô sofrendo bullying. Eu falei, vem cá, olha pro espelho. Eu olhei pro espelho, falei, quem você tá vendo no espelho? E ela chorando, não conseguia responder. Eu
filha, quem você está vendo no espelho? Aí lá eu quem? Fala o seu nome. Aí ela, Jaiane, seu nome completo. Jaiane Cristine. Falei, tá bom, você tá vendo alguma Jabulani aí? E ela chorando, não, pai. Falei, então olha pro espelho e repete seu nome. Eu fortaleci a autoestima dela. Falei, você vai chegar na escola, quando alguém te chamar de Jabulani, você fala, meu nome não está registrado no ficha de chamada como Jabulani. Está anotado Jaiane Cristine, esse é o meu nome. E ela retornou para a escola, e assim foi feito. Acabou. Nunca mais. Graças a Deus, graças a Deus. Passei de Marisquinha pra escola e. A autoestima dela estava abalada naquele momento por causa disso. Então, é o que é a estrutura familiar que trouxe suporte. Sim, porque eu tive, naquele momento, eu tinha entendimento daquilo ali, mas eu sei que a minha esposa, ela não aguentou. Aí quando a gente fala esse fenômeno, onde eu dei essa palestra para adulto, o adulto se reconhece que foi vítima de bullying, não se tratou e não sabe tratar seus filhos. Porque é mais fácil hoje meu filho chegar em casa e falar que foi vítima de bullying, eu vou para a escola, vou criticar a diretora, aplico o regimento, vou fazer uma ocorrência, ou suspensão, então pegar meu filho e falar assim, Mais olha, chega lá, fácil tu não bate. trata o problema. Sim. Bate, não, tipo, já dá, tu faz qualquer coisa. Ofende de volta. Sim. É mais fácil não trata o problema. Aí você tem que entender o fenômeno, o que está acontecendo, como isso ocorre. Então eu acredito muito hoje que o bullying é mais uma questão de social do seguinte, eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, se eu chegar aqui, entro nessa sala e tô bem, tô tranquilo, eu vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite, vou brincar. Mas se de repente eu não estou bem, pode ser que a minha descarga negativa de repente olhar para você e começar a te zoar. E a partir do momento que você não se sentir bem, aí que eu vou estar descontando. Então, dentro das escolas eu consegui entender, porque aquele garoto que está aplicando bullying, eu chamei ele para conversar. Posso trocar ideia contigo? Ah, não, cara, trocar ideia contigo. Não, ele vai para a secretaria. Não, eu quero conversar com você. E aí, o que está acontecendo? Não quer, só quer. Não, o que está acontecendo? Você está bem? Você está legal? Como está a tua família? E aí, o que você gosta de fazer? Daqui a pouco eu estava o garoto desmontando em lágrimas e pedindo desculpa. Eu falei assim, então, desculpa. Você tem que entender o que está acontecendo com você, você precisa de ajuda e conversar com seu colega, porque ele não está bem, devido ao que você fez com ele. Eu não queria fazer isso, eu falei, sei isso, por isso que eu estou pensando com você. Então, Agora te perguntando da tua experiência, do que você viveu. Um dos pontos que com o Rafa que a gente chegou mais ou menos a um consenso foi que a própria criança, por mais que seja criança ou jovem, ela tem um senso de justiça dentro. Da mesma maneira que tu falou. Pô, quando tu chegou lá e mostrou o que é o certo, ele entendeu. Realmente esse cenário que você enxerga? Sim. A gente consegue entender. A gente consegue ter uma visão diferenciada. Claro que hoje, dependendo de onde você vive, é complicado demais. Por exemplo, como eu falei, eu sou fruto de morar em comunidade. Se eu fui influenciado pelas pessoas que usavam droga, que roubavam, eu conheci muitas pessoas dentro de comunidades e muitos amigos morreram, ficaram pelo meio do caminho. Até na minha época mesmo, de Marquinhos, né? Muitos dos nossos amigos se envolveram com isso e acabou morrendo. E naquele momento eu consegui sair. Então, há uma opressão, toda uma violência, vou botar assim, mental, para que você tenha que viver aquilo ali, fazer o que todo mundo faz. Mas quando você enxerga que você pode fazer diferente e alguém te incentiva a fazer esse diferente, a pessoa consegue sair. Senão a gente não conseguiria enxergar dentro de comunidades pessoas, né? Que se conseguem sair dali, pessoas, né? Sim, os atletas em si, a maioria, quando puxa a história dos atletas, vivenciou isso. Sim. Eu tenho até um professor que eu acho muito inteligente, assim, muito legal essa frase que ele fala em todas as aulas. Ele chega e fala pra gente, não seja mais do mesmo. Faça alguma coisa diferente, leia alguma coisa diferente, fale alguma coisa diferente. Não seja mais um ali na multidão. Faça alguma coisa ali diferente, não seja. Eu acho isso sensacional, porque isso serve para todas as áreas da nossa vida. Até dessa questão mesmo do desenvolvimento mesmo da criança, do jovem. Quando mostra novos caminhos, novos horizontes, é não só aquela opção que ela está sendo criada naquele meio mesmo, porque realmente somos o resultado das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando você mostra uma outra realidade, uma outra questão para a pessoa, ela consegue já aderir àquilo, consegue, poxa, separar as amizades, consegue separar do meio familiar, porque muitas vezes o meio familiar não motiva, assim, não impulsiona positivamente a pessoa.
Tem muitas vezes que o meio familiar mesmo afunda a pessoa, então é necessário ela sair. Sendo que como você vai sair se você não enxerga? Você não consegue ver um outro horizonte. Por isso que é importante, quando fala você não ser mais do mesmo, é justamente isso. O bom de ter esses funcionários, esses trabalhadores nessa área mesmo, porque você mostra para as crianças, você mostra para o jovem, você mostra para o adolescente que não é só aquilo ali. Não é só aquele caminho. Tem até um trecho muito legal que eu estou assim, usando durante a semana, que é do livro da Alice no País das Maravilhas. Que o gato chega para ela e fala: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, quando você não sabe para onde você vai, qualquer opção que estão te entregando não vai servir. Então, quando chega alguém e fala: poxa, tem essa opção, você pode fazer isso, o resultado é esse. Se você escolher tal caminho, o resultado é esse. É você tratar com clareza, você mostrar. Que até no início comentamos que toda ação nossa tem uma consequência. Que justamente uma das primeiras aulas do ProERD, da tomada de decisão, é justamente isso, te mostrar as consequências. Então, o que acontece hoje na sociedade em si, na estrutura mesmo, é não mostrar as consequências. Porque as pessoas mais velhas sabem que a consequência existe, mas não mostra. Na minha vez ninguém me mostrou, vou deixar que a pessoa ali veja sozinha. Sendo que é uma visão totalmente errada. Se você pode orientar a pessoa o caminho que ela pode seguir, por que não fazer isso? Vou fazer isso que todo mundo faz. No ensino médio a gente fala em protagonismo. Protagonismo, ser protagonista. E aí os alunos do ensino médio perguntam: o que é isso? Porque hoje eu vou botar assim, dessa maneira: todo mundo quer ser internauta. Todo mundo hoje quer estar nas redes sociais, quer ser um influencer, né? Sim. Agora, será que essa geração, eles vão criar um pop? Será que alguém vai criar um carro, vai criar alguma coisa? Porque hoje parece que tem mais oportunidade, mas você não sabe o que fazer com essa oportunidade que você está tendo, com esses muitos caminhos. Então você prefere fazer mais do mesmo. Seguir o caminho que todo mundo está seguindo. Então, se hoje você tem 1 milhão de seguidores, por exemplo, o Nicolas bombou, opa, eu vou pelo querer ser como o Nicolas. Mas vem cá, você não consegue fazer outra coisa? Não, fazer outra coisa é o quê? Mas só tem esse caminho? Só tem isso? Não, mas fazer o quê? Mas será que o mundo hoje não te oferece nenhuma outra oportunidade? É um complexo de falta de identidade. Sim. Isso aí. É o que nós estamos vivendo com essa geração. É o que vai ter problemas. Mas se você conversar com uma pessoa, com um aluno, com um jovem hoje individualmente, não é que você vai ter um trabalho de convencê-lo, mas você vai fazer com que ele entenda que existem outros caminhos. E aí ele vai pensar: opa, mas ninguém nunca me apresentou. Mas vem cá, você não conversou com seu pai, com a tua mãe, com o seu líder? Não. Só falou pra mim: faz isso, faz isso, faz isso. Eu fui e fiz. Não sabe Não disso. sabe. Porque um jovem hoje monta numa moto e começa a dar grau. Ele quer viver aquilo ali e depois vai parar no hospital, que não tem condição nenhuma, se perder um pé, qualquer coisa, vai dar problema em família, para ele mesmo. Ele subiu na moto e faz aquilo ali. Tu para e pergunta: vem cá, por que essa pergunta? Ele mesmo não sabe. Exatamente. Ele Eu tô fazendo porque todo mundo faz, e a onda agora é fazer com a mão só, que você pega o celular para Com filmar. a pessoa Mas todo mundo tá atrás. fazendo. Tá, mas e aí? Qual o objetivo? Qual o plano? O que você quer com isso? Não sei. Nunca parei para pensar. Pois é. Agora se você se arrebenta todo. Não precisa nem muito longe. Até a pergunta inicial mesmo, se você chegar a perguntar: quem é você? não sabe. Não O sabe. que você quer ser com 12, 13, 14 anos, quando iniciar eu pergunto: o que você quer ser no futuro? Você quer ser... Aí a resposta mais interessante: eu quero ser gente quando eu crescer. Mas você não é? O que você é? Aí eu falo assim: o que você quer ser? Não sei, nunca parei para pensar. Eu falei: eu vou Esse subindo assunto os eu quero caras. ter contigo depois, que é sobre a desconstrução da pessoa. Eu tive isso em psicologia. Achei fantástico. Você vê que eu entrei pouco em psicologia, né? Mas eu entrei, fiz Isso é fantástico, porque lá na academia a gente tem muito psicanálise, behaviorismo e tal. E pegou bem essa parte sobre a desconstrução da identidade. Eu sou humanista. Pô, Gosto muito de existencialismo. Então, hoje a gente não tem liberdade para ser o que a gente quer ser. Há toda uma imposição. Ou do meio que a gente vive, né? De tudo que é moda hoje. E hoje, ser você mesmo tem um preço muito caro. Porque hoje a moda é ser igual ao outro. Eu vou achar hoje alguém que está em evidência para que eu possa copiá-lo e tentar chegar onde ele chegou, mas sabendo que eu não vou conseguir. Agora, se eu pego alguém, posso usar como referência. Então, referência, eu tenho referência. Dentro do militarismo,
Eu aprendi muito. Pessoas importantes que estavam lá na frente me orientaram, falaram assim, cara, você é muito chato, você é a única pessoa que conversa com pessoas que têm idade. Eu falei, vocês são referência. Vocês chegaram aqui. Sim. E eu quero, no mínimo, chegar até aqui. No mínimo, eu tenho que chegar aqui, porque eu estou ouvindo você, estou ouvindo o que você tem para me contar. E aí a gente fala, tem um caminho ruim e tem um caminho bom. Então eu vou te contar o caminho ruim e vou te contar o caminho bom. A escolha é sua. É interessante que nesses 26 anos eu aprendi muitas vezes. E hoje, eu sou essa pessoa de idade, né, posso também falar com os mais novos a mesma coisa. Eu tive uma experiência de vida. Então é no casamento, é na criação de filha, em tudo que eu faço, a gente tem que ter uma referência, tem que ter alguém para estar ali junto com a gente, conversando, explicando. Mas que você construa a sua identidade, não copie e queira ser aquela pessoa. Sim, isso aí. Exatamente isso aí. Ela realmente copia, mas não faz igual. Não faz igual. Exatamente. Aprende com meus erros, né? E Exatamente. não repita. Sim, Tem aquele que aprende errando, tem aquele que aprende com o erro dos outros. sim. Citam bastante isso pra mim. Eu fiz isso aqui, deu errado. Tem certeza que você vai fazer isso? Deu errado. Deu errado, tem certeza. Eu já vejo lá na frente. E realmente. Ser punido porque você sabe que está fazendo Sim. errado, mas por quê? Jair, eu queria agradecer muito, cara, pela disponibilidade. Vamos ter uma segunda conversa. Oh, meu Deus. Vamos marcar a próxima. Não, cara, a próxima a gente vai mais pra psicologia. Jair, é muito bacana. Jair, muito obrigado também, Jair. Ai, Pô, obrigada. eu sei que foi correria pra poder chegar aqui. Sim. Eu fiquei sabendo. E nesse final aqui, o que a gente gosta de fazer muito no programa? Antigamente existia a cápsula do tempo, que você escrevia, guardava e aquela mensagem você resgatava depois de muitos anos. Hoje em dia mudou um pouquinho esse esquema de cápsula do tempo. Hoje em dia a internet conseguiu atualizar isso. E um vídeo você fala e ele se perpetua por séculos. E nem sabemos hoje aonde vai chegar. Então, esse final a gente deixa para a mensagem final. Se quiser deixar uma mensagem, não necessariamente precisa ser sobre o que a gente conversou ou não, mas é mais esse momento. Se quiser deixar o seu recado, se quiser deixar o seu também, vai ser igual pra gente. Uhum. Por favor. Nossa. Agradecer também pela oportunidade de estar aqui, porque é uma experiência totalmente nova, incrível, eu nem sabia como seria. Falei, gente, que legal poder participar assim, de um podcast, não sabia, só assiste assim, no YouTube, falei, gente, é muito legal. E agradecer mesmo pela oportunidade, também meu pai tá aqui, porque a Carona também te agradece. A Carona também foi útil pra caramba. E agradecer também as pessoas que estarão assistindo, que estão assistindo, porque também, se estamos aqui hoje, é porque somos consequências também de escolhas de outras pessoas. Se eu estou aqui hoje, foi porque foram escolhas dos meus pais. Então, até assim, a formação que temos toda completa, é porque foram escolhas de outras pessoas, também nossas também. Então, é realmente agradecer esse conjunto de pessoas, ambientes que me formaram. Deixaram eu ser eu. Literalmente. Jair. Da outra vez eu roubei a sua fala, né? Olha, Por isso que ele fez assim, para ele poder ver o que eu ia falar. Eu quero agradecer também essa oportunidade. Um prazer imenso te conhecer, estar aqui. Dizer para você que de início realmente deixou a gente um pouquinho tenso, né? Como é que seria conduzido, mas fantástico. E o que eu tenho que deixar para as pessoas, para mim, para todo mundo mesmo, é cuidar da saúde mental. Hoje, se a gente consegue enxergar que a gente cuidando da nossa saúde mental, a gente vai ter um encontro com a gente mesmo e poder ser aquilo que deseja, a vida vai ser diferente. Isso aí, só pensar nisso. Saúde mental, ser eu mesmo, e aí vou ter uma vida diferente. Não sei se vai ser melhor ou pior. Mais diferente, Vai vai ser ser. diferente. Surpresa. Surpresa. Queria agradecer novamente os dois pela disponibilidade por poderem estar aqui. E pessoal, estamos encerrando mais um programa. Eu queria agradecer de novo a revista Mouse, juntamente com a Prosec Engenharia. Muito obrigado, acompanhem, comentem, curtem, compartilhem e não se esqueçam, né, de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.